Santo, 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 santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, e a terra inteira, como sempre e para sempre, está cheia da sua glória. Glória a Deus, graças a Deus. Muito boa tarde, boa noite, meu amigo, minha amiga. Glória a Deus. É um enorme, grande prazer, com alegria na alma, que eu venho até a vocês, da parte do Espírito Santo do Senhor Jesus, nesse segundo sábado do último mês do ano de 2024, sábado, dia 7 de dezembro. Partilhar então assim com vocês, meu amigo, minha amiga, a oitava parte da série de mensagens que nós estamos sobre o poder do Ministério dos Profetas Maiores e Menores da Bíblia. É bem verdade, meu amigo, minha amiga, que essa série de mensagens tem sido muito forte, porque o Espírito Santo do Senhor tem falado muito conosco e Ele tem nos ensinado o que Deus Ele quer. A vontade de Deus é simplesmente uma, que o ser humano ele se converta, ele se arrependa dos seus pecados, ele aceita a Cristo Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida. E ele então assim vem obedecer a palavra de Deus, que Deus ele quer que tanto eu e você, a gente venha ter compromisso com ele. Por esses e outros motivos é que Deus levantou os profetas como boca de Deus para chamar o povo ao arrependimento. É bem verdade que Deus ele tem levantado muitos, como os três que nós iremos conhecer hoje da parte do Espírito Santo, sabendo que ele acabou por se tornar mártires. Porque assim, meu amigo, minha amiga, o que Deus ele fala não é aquilo que a gente quer ouvir. Sabe por que as pessoas elas têm muita dificuldade em se converter? Porque as pessoas não querem aceitar a palavra de Deus. A palavra de Deus sempre vai nos contrariar, porque a nossa natureza ela é inclinada para o mal e a vontade do ser humano é sempre para o pecado, não é para Deus. Por isso que as pessoas elas sentem ira no coração quando ouvem um missionário a pregar, assim como também outros homens e mulheres que têm sido usados por Deus para ser vaso. Eu vou fazer oração e em seguida vamos ouvir esses três profetas que o ministério deles também serviu como peso, que é para chamar o povo para Deus e assim o povo então se converter e se voltar para Cristo. Amém? Vou fazer oração em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Santo Deus, pela tua misericórdia, pela tua graça sobre a minha vida. Obrigado, Santo Deus, pela tua clemência. Haja visto, eterno Deus, que o Senhor é o Deus grande e terrível, que guarda o concerto, a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus benditos e santos mandamentos. O Senhor tomou a boca de Isaías quando declara, dizendo que você não ouviu, você não entendeu que o Senhor Deus é Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não perde as forças e nem se cansa, e ninguém pode medir a profundidade da sua sabedoria. Como também o Senhor declara através de Isaías, dizendo que levantai os olhos e vede quem fez todas essas coisas, aquele que tem o poder de fazer sair o seu exército de estrelas, todas elas bem contadas, que chama cada uma delas pelo seu nome, e nenhuma delas pode faltar, por ser grande em força e forte em poder. Eterno Deus, o Senhor declarou dizendo o seguinte, que eu fiz a terra e criei nela homem, eu o Senhor o fiz, as minhas mãos estenderam os céus, e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. O Senhor criou eu e essa pessoa, que é para que a gente venha adorar, reconhecê-lo como Deus e prestar culto ao teu eterno e santo nome. Eterno Deus, tudo que eu desejo para este dia é que a minha matéria humana, que o meu ego ele venha cair por terra, venha ser reduzido a pó, e que tudo que eu desejo é ser um instrumento usado nas tuas mãos, para que o teu Espírito fale por intermédio de mim e venha convencer essa pessoa do pecado, do juízo e da justiça. Toma a direção desses minutos que o Senhor estará ministrando por meu intermédio. O que eu lhe peço e lhe agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crê, diga com o missionário, glória a Deus, amém e graças a Deus. Para esta oitava parte da série de mensagens que nós estamos sobre o poder do Ministério dos Profetas Maiores e Menores da Bíblia, são três profetas que foram usados por Deus. O primeiro que nós vamos ouvir, deixa eu abrir aqui com vocês, no livro de Ageu, capítulo de número 1, versículo 2 e 7. Versículo de número 2,
do livro de Ageu, diz o texto sagrado: assim fala o Senhor dos Exércitos. Este povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Versículo de número 7. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado, subi ao monte, trazei madeira, e edificai a casa, dela me agradarei, e serei glorificado, diz o Senhor. O próximo profeta que vamos conhecer está no segundo livro das Crônicas. Deixa eu abrir aqui a palavra do Senhor. Segunda Crônicas, capítulo número 24, versículo de número 20, 21 e 22, diz o texto sagrado: o Espírito de Deus se apoderou de Zacarias, filho do sacerdote Joada, o qual se pôs em pé diante do povo e lhes disse: assim diz Deus, por que transgredis os mandamentos do Senhor, de modo que não prosperareis, porque deixastes o Senhor, também ele vos deixará. Versículo 21. Conspiraram contra ele e o apedrejaram por mandato do rei no pátio da casa do Senhor. Versículo 22. Assim o rei Joás não se lembrou da beneficência que Joada, pai de Zacarias, lhe fizera, porém matou-lhe o filho. Este, ao expirar, disse: o Senhor o verá e o retribuirá. E o próximo texto está no Evangelho de Mateus, capítulo número 23. Deixa eu abrir aqui a palavra do Senhor. Mateus, capítulo número 23, versículo de número 35, diz o texto sagrado. Versículo de número 35 do Evangelho de Mateus, capítulo número 23. Para que sobre vos recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem mataste entre o santuário e o altar. E o próximo texto está no livro de Zacarias. Zacarias, capítulo de número... Deixa eu abrir aqui a palavra do Senhor. Livro de Zacarias, capítulo de número 9. Deixa eu abrir aqui a palavra do Senhor. Zacarias, capítulo de número 9. Deixa eu abrir aqui a palavra do Senhor. Deixa eu abrir aqui no livro do profeta Zacarias. Deixa eu abrir aqui. Zacarias, capítulo de número 9, versículo número 9. Diz o texto sagrado: alegra-te muito, ó filha de Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí que vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montando em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. E os dois últimos textos estão no livro de Jonas. Jonas, capítulo de número 1, diz aqui a palavra do Senhor. Deixa eu abrir aqui o livro de Jonas. Deixa eu abrir aqui a palavra do Senhor. Deixa eu ver aqui. Livro do profeta, livro de Jonas. Deixa eu só encontrar aqui a palavra do Senhor. Ageu, Zacarias. Ok, Jonas. Livro de Jonas, deixa eu abrir aqui a palavra do Senhor. Alô, livro de Jonas. Vamos encontrar o livro de Jonas. Naúme, Abacuque, Sinfonia, Ageu, Zacarias. Deixa eu abrir aqui a palavra do Senhor. Aparece Jonas. Deixa eu abrir aqui a palavra do Senhor. Alô, livro de Jonas, Abacuque, Sinfonia, Ageu, Zacarias. Jonas, capítulo de número 1, glória a Deus, versículo de número 1 e 2, diz o texto sagrado: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. Glória a Deus, e que o Espírito Santo fale por mim. Para esta oitava parte da série de mensagens que nós estamos sobre o poder do ministério dos profetas maiores e menores da Bíblia, a oitava parte tem como tema
o profeta Ageu, Jonas e o profeta Zacarias, filho do sacerdote Joada. Missionário explica um pouco sobre a biografia desses 3 profetas, né, menores que foram usados por Deus, mas que o ministério dele também tem peso com relação aos precedentes. A palavra Ageu significa dia festivo. O profeta Ageu ele foi levantado por Deus no ano 520 a 508 a.C., depois do povo de Israel ele ter saído do exílio da Babilônia, depois de eles serem libertos, né, da Babilônia 70 anos depois. Deus ele levantou o profeta Ageu, porque uma vez que a Babilônia ela havia assolado Israel, havia destruído o antigo templo, assim como o país inteiro. Deus levantou o profeta Ageu que é para reconstruir o templo em Jerusalém. E no versículo de número 2 do capítulo 1 do livro do profeta Ageu, diz o texto sagrado que assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo que vocês dizem que ainda não é chegado o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. E no versículo 7 e 8 declara, diz o seguinte, que assim diz a palavra do Senhor, dizendo que vocês dizem que ainda não chegou o tempo, e acontecerá que depois deste acontecimento vocês irão de subir as colinas, que é para buscar madeiras, que é para edificar a casa do Senhor. Você vê que no tempo do profeta Ageu, o povo de Israel ele estava a viver num tempo de crise espiritual, porque Deus ele usou o profeta Ageu que é para despertar o povo, trazer o povo para Deus, não simplesmente que é para eles se voltarem para o Senhor, mas o povo de Israel, ele pensou que Deus libertando eles da Babilônia seria simplesmente com fundamento de fazer com que eles voltassem à pátria e vivessem aí. Deus ele queria ter compromisso com eles. Mas só que no tempo do profeta Ageu, já que o profeta Ageu foi levantado por Deus que é para reconstruir o templo, Deus ele queria levantar o templo sim, que estava destruído, mas Deus também queria que o povo de Israel se lembrasse dele, invocasse o nome do Senhor e dentro do templo eles assim viessem adorar e glorificar o povo de Israel. E no tempo do profeta Ageu, o povo ele estava a realizar jejum, só que quando eles jejuavam por motivo egoísta, como assim, missionário? Eles jejuavam com o intuito de pedir a Deus que Deus ele viesse atender às demandas deles. Eles jejuavam porque queriam que Deus prosperasse o trabalho das mãos dele, queriam que Deus realizasse os desejos deles, mas eles não queriam ter compromisso com Deus. E esse foi um dos problemas porque que o povo de Israel no tempo do profeta Ageu, ele não estava a conseguir se voltar para Deus, porque eles pensavam que Deus, quando ele havia usado o profeta Ageu, seria simplesmente que é para reconstruir o templo. Não. Deus ele usou o profeta Ageu, sim, que é para reconstruir o templo, mas Deus ele queria que depois da reconstrução do templo, o povo ele se voltasse para Deus, mas infelizmente o povo ele não deu conta. Ele permaneceu na idolatria, ele permaneceu se lembrando de Deus simplesmente quando eles tivessem dificuldade, quando eles estivessem a passar por momentos complicados. E o próximo profeta, o ministério do profeta Ageu, eu fui pesquisar, durou entre 5 a 4 meses. Foi um ministério curto, mas foi limitado simplesmente na reconstrução do templo, porque Deus ele queria que o profeta Ageu, depois de reconstruir o templo, o povo de Israel viesse celebrar uma festa de reconhecimento, de agradecimento a Deus. Por isso que o nome do profeta Ageu significa dia festivo. Foi exatamente por isso Deus ele levantou o profeta Ageu, que é para reconstruir o templo do Senhor, e assim então eles viessem depois a celebrar uma festa em glorificação ao Senhor, conforme está mencionado no versículo 7, que Deus declara dizendo que assim diz, veio a palavra do Senhor dizendo que isso tem acontecido que para que vocês subissem, buscassem madeira nas colinas e assim reconstruíssem o templo do Senhor, e eu serei honrado nele e serei glorificado neles, diz o Senhor
dos exércitos. Ou seja, Deus ele levantou o profeta Ageu que é para reconstruir o templo. E uma vez que o templo ele fosse reconstruído, eles viessem a celebrar ao Senhor Deus, sabendo que no tempo do profeta Ageu havia 2 líderes que Deus ele havia levantado para além do profeta. Deus ele havia levantado o profeta Ageu que é para reconstruir o templo, que é para chamar o povo à reconstrução do templo. Mas Deus ele havia levantado Zorobabel, filho de Sealtiel, e como líder político que estava a dirigir Jerusalém. E Deus ele havia levantado o sacerdote Josué, que era o líder religioso, não o Josué que do tempo de Moisés, não, outro sacerdote Josué, que Deus havia levantado como líder religioso, que é para dirigir o povo a Deus, que é para motivar o povo a adorar a Deus na reconstrução do templo, assim, do profeta, né, que Deus havia motivado, né, do profeta, de Zorobabel, que Deus havia usado Ageu, que é para motivar o povo, que é para reconstruir o templo de Zorobabel, que era o líder político, que estava motivado, que é para o templo ser reconstruído. O próximo profeta é o profeta Jonas. A palavra Jonas significa Yoruá, que quer dizer pomba. Deus ele levantou o profeta Jonas, que é para pregar contra o povo da cidade de Nínive, que era a capital da Síria, que era um dos impérios depois da Babilônia que governava, que dominava o mundo antigo. No capítulo de número 1 do livro de Jonas, versículo 1 e 2, diz o texto sagrado que veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai e prega contra a cidade de Nínive, porque a sua malícia subiu contra mim. Mas na sequência dos próximos versículos diz que Jonas ele se levantou, mas sim para fugir da presença do Senhor. Vamos conhecer um pouco o profeta Jonas. Eu fui pesquisar sobre o profeta Jonas. O profeta Jonas era um profeta nacionalista, ou seja, ele era um profeta que amava simplesmente a sua nação. E ele era um daqueles profetas que ele pensava que a pregação do evangelho era simplesmente que é para o povo judeu, que é para o povo hebreu, que é para o povo de Israel. E esse foi um dos motivos que fez com que Jonas ele fugisse, uma vez que Deus ele havia usado a Síria, a Babilônia, como nações ímpias, que era para punir o povo de Israel, porque o povo de Israel estava a ter muita dificuldade de se voltar para Deus. Deus ele havia usado essas nações ímpias como a Síria e a Babilônia, que é para castigar o povo de Israel. E Deus levantado exatamente Jonas, que é para pregar contra Nínive, a capital da Síria. Isso criou um paradoxo na cabeça do profeta Jonas, que ele não aceitou isso porque ele pensava que Deus era só para Israel, que Deus era só para o povo de Israel. Mas Deus, meu amigo, minha amiga, a pregação do evangelho, se você não sabe, é para todas as nações. Por isso que Cristo ele declarou, dizendo o seguinte, que no evangelho de Marcos capítulo 16, versículo 15 a 16, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. É isso que Deus ele queria. É bem verdade que Israel era a nação eleita, mas Deus ele queria e ele quer até hoje que a pregação do evangelho ela atinja a todos os povos, a todas as nações. E Jonas ele não aceitou ir pregar para Nínive. Ele se levantou, mas para fugir para Tarsus. Eu fui pesquisar. A Tarsus hoje é uma região situado na Espanha. E Jonas ele se levantou que era para fugir da presença do Senhor, sem ele saber, meu amigo, minha amiga, que ninguém pode fugir de Deus. E Deus quer para dar. E Jonas ele faz o quê? Ele sobe num navio e ele embarca para Tarsis, que era uma das regiões da Espanha hoje. E ele foge da presença do Senhor. Só que, meu amigo, minha amiga, Deus ele fez com que uma tempestade se levantasse no mar, de ponto que os marinheiros eles ficaram estupefados por ter daquela tempestade, e eles não estavam a entender por ter de tanta tempestade. Então, naquela dos marinheiros quererem tirar a água do navio, que é para reduzir o peso, que é para assim o navio ficar mais leve, eles viram o Jonas estava a dormir.
E fora, um dos marianos foi ter com ele e disse: meu amigo, qual é o teu problema? Nós estamos aqui a lutar, que é para sobreviver no meio da tempestade. Você está a dormir, nos conta a tua história, de onde você vem. Aí Jonas, ele abre o coração, ele diz que isso está acontecendo por minha causa, porque eu sirvo ao Senhor, Criador dos céus e da terra, e é por causa disso que essa tempestade veio, porque ele me mandou realizar uma missão e eu fugi. E ele e os maridos perguntaram: o que é que nós temos que fazer, que é para que a tempestade acalme? Ele disse: olha, vocês me jogam no mar e o mar ele vai se aquietar. E foi exatamente isso que aconteceu. Os marianos, eles pegaram Jonas e lançaram no mar. E quando eles lançaram Jonas, imediatamente houve uma grande bonança e as águas se acalmaram. E assim os marianos se curvaram diante de Deus, ofereceram louvor e sacrifício de louvor. E Deus, ele falou que é para um grande peixe engolir Jonas. Você vê, meu amigo, minha amiga, Deus, ele havia dito que é para Jonas ir pregar para Nínive, mas ele se recusou. Mas Deus, ele falou para um peixe, o peixe diretamente obedeceu a Deus e ele engoliu o profeta Jonas. E dentro do ventre do peixe, Jonas, ele então assim, ele se arrepende, faz uma confissão de pecado, diz: olha, Senhor, eu me arrependo por me recusar a pregar para Nínive. O que eu prometi ao Senhor eu vou cumprir. Deus, ele fala com um grande peixe, e o peixe ele vomita Jonas para a cidade de Nínive. Você vê, meu amigo, minha amiga, aqui a palavra de Deus, ela diz que quando Jonas ele pregou, toda aquela cidade se converteu de Nínive, inclusive até o rei de Nínive, os cães, os animais, eles propuseram realizar um jejum de arrependimento, de humilhação para Deus. Mas é o que me chamou a atenção quando estava pesquisando sobre a história do profeta Jonas, que me chamou a atenção que os especialistas estudiosos, eles dizem que quando o peixe vomitou Jonas, o povo de Nínive, eles ficaram estupefatos, ficaram admirados como é que Jonas ele saiu da boca daquele grande peixe. E talvez esse seja um dos motivos porque que a pregação de Jonas ele teve muita credibilidade ao povo de Nínive e eles vieram a se converter. A princípio, quando Jonas ele pregou, o que Jonas ele queria é que ele pensou que através da pregação dele, Deus poderia derramar fogo em Nínive, exterminar o povo de Nínive. Mas, meu amigo, minha amiga, como a pregação do evangelho é para todo mundo, como o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia se perdido, quando Jonas ele pregou, em vez de acontecer o que ele estava a esperar, que era Deus terminar o povo de Nínive, a nação inteira se converteu. Isso criou uma ira no coração de Jonas. Meu amigo, minha amiga, o profeta, ele é um instrumento, não é o profeta que faz, é Deus que faz. Deus, ele me usa, é Deus como tem usado os outros pregadores. Não é para mim me gloriar, não é para os pregadores se gloriarem, porque a palavra é de Deus, a pregação é de Deus, e é o Espírito de Deus quem convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. O missionário, assim como todos os pregadores, grandes, pequenos, que têm pregado a palavra de Deus, não, a honra não é para eles, a glória não é para eles, o nome que deve ser glorificado não é o meu nome, não é o nome da igreja ABCD, não é o nome do pastor ABCD, do pregador ABCD. O nome que tem que ser exaltado e glorificado é o nome de Deus, é o nome de Jesus Cristo, é o nome do Espírito de Deus. O missionário, como os outros demais pregadores, não passam de instrumento. Jonas, ele foi usado por Deus que é para pregar, mas não aconteceu aquilo que ele queria, aconteceu o que Deus ele queria. O povo do Nínive se converteu. Isso criou uma ira no coração do profeta, ao ponto que Jonas ele pediu a morte. O que é que Deus ele fez? Ele estava irado e Deus ele usou a ira de Jonas que é para dar uma lição para ele. Como assim, missionário? Ele foi dormir, e quando ele foi dormir, Deus ele fez nascer a borbureira, que é uma árvore, uma planta, que aquilo cobriu, serviu como sombra, que é para profetar, que é para fazer vento na cabeça do profeta. E ele, quando viu aquilo, ele ficou muito feliz. E no dia seguinte, Deus ele enviou um verme, uma lagarta, que picou a planta e a planta se secou. E aquilo criou uma ira muito grande no coração de Jonas, que Deus ele falou assim: olha, teve pena
da planta que nasceu num dia e que no dia seguinte morreu, não terei eu lição, não terei eu pena da grande cidade de Nínive, onde existem muitos moradores que não sabem diferenciar entre a mão esquerda e a mão direita. A obra de Deus é Deus que faz, meu amigo, minha amiga. O nome que tem que ser exaltado e glorificado é o nome de Jesus Cristo, é o nome de Deus, não é o nome de nenhuma igreja. A pregação do Evangelho, ela expande, ela tem que ser pregada. Deus, ele não quer que você e eu, a gente fica preso a dogma de sistemas denominacionais ou eclesiásticos, não. Deus, ele quer que a palavra de Deus ela se expanda, não importa se é nas redes sociais, não importa se é a público, mas a pregação, a palavra de Deus é para todas as nações, é para todos os povos. A palavra de Deus não é simplesmente que é para Israel, é para todas as nações, é para os gentios, para todas as pessoas que estão perto e longe. Se essa geração passar para as próximas gerações, mas a palavra de Deus ela tem que ser pregada a tempo, a fora de tempo. E o terceiro profeta que o Espírito tem para nós é Zacarias, filho do sacerdote Joada. Existem vários Zacarias na Bíblia Sagrada. A palavra Zacarias significa o Senhor se lembrou. E o primeiro Zacarias que eu citei, que o Espírito citou para nós, é que está no capítulo 9, né? Versículo 9, que declara o seguinte, que exulta, ó Israel, louve, ó Jerusalém, eis que ali vem o teu rei, subido, justo, santo, humilde, subido, montado em cima de um jumento, filho de jumentia. O profeta Zacarias, esse aqui, ele escreveu 14 capítulos, e dentre os 14, a mensagem de Zacarias, esse que nós lemos, do capítulo 9, versículo 9 do seu livro, ele fala sobre a primeira e a segunda vinda de Jesus Cristo, assim como o juízo vindouro. Mas o Zacarias que o Espírito quer citar para nós é esse de 2 Crônicas, que Jesus ele citou no Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículo de número 35. Cristo declara que sobre vós recaia todo o sangue justo de todos os profetas que vocês mataram, desde Abel, o primeiro justo que foi martirizado, até o profeta Zacarias, filho de Berequias, que foi morto entre o santuário e o altar. Em 2 Crônicas, capítulo número 24, versículo número 20, até o versículo 22, temos Cristo falando a respeito desse Zacarias, que era um homem justo e santo, que foi usado por Deus, que é para repreender as práticas injustas que o rei Joás estava a praticar naquela época do povo de Israel. Eles estavam a continuar a viver na idolatria, a fazer aquilo que era mal aos olhos do Senhor. E Deus ele levanta o profeta Zacarias, filho do sacerdote Joada. Você vê algo interessante que chamou a atenção, que no versículo 20 do capítulo de número 24 de 2 Crônicas, fala que o Espírito de Deus tomou a Zacarias, filho do sacerdote Joada, que se pôs em pé em cima do templo, dizendo o seguinte: olha, vós transgrediste os mandamentos do Senhor, vós não prosperareis porque vós deixaste o Senhor, Ele também vos deixará. Você vê que o texto fala que o Espírito de Deus tomou o profeta Zacarias, filho do sacerdote Joada. Olha, meu amigo, minha amiga, quando o Espírito de Deus ele toma um homem, uma mulher, esse homem, essa mulher, ele perde o medo e fala sem pensar. Foi o que aconteceu aqui. Zacarias, ele falou sem pensar porque o Espírito de Deus tomou ele, e ele profetizou a falência do rei Joás e do povo de Israel que estava vendo a idolatria e na transgressão. Vê o que aconteceu. No versículo número 28 fala que quando o povo viu isso, até o rei Joás, eles sentiram uma ira no coração. A palavra de Deus da boca de Zacarias não foi bem-vinda da parte de Zacarias, filho do sacerdote Joada, ao ponto que eles conspiraram contra ele, e o rei Joás deu ordem, e eles apedrejaram o profeta Zacarias, filho do sacerdote Joada, entre o santuário e o altar. E você vê que quando estavam a apedrejar o profeta Zacarias, diz o texto no versículo 22 que o rei Joás, ele não se lembrou da beneficência que Joada, pai do profeta Zacarias, havia feito contra ele, mas pelo contrário,
matou-lhe o filho. Meu amigo, minha amiga, é isso que tem acontecido. Se as pessoas elas têm matado os homens que Deus eles têm usado, os profetas, porque as pessoas não querem Deus, as pessoas não querem ouvir a palavra de Deus, as pessoas querem ouvir aquilo, a mensagem que massageia o seu ego. Mas você vê, meu amigo, minha amiga, que Cristo, ele quando fala isso para os escribas, os fariseus, os principais sacerdotes, no versículo 35 de Mateus capítulo 23, que Cristo ele repreende os sacerdotes, porque é exatamente aquilo que eles queriam fazer com Cristo. Eles queriam matar Cristo do jeito que eles mataram Abel, do jeito que eles mataram os profetas. E você vê que Cristo ele citou o profeta Zacarias, filho do sacerdote Joada, que foi morto entre o santuário e o altar, que foi um homem justo diante de Deus. E quando estavam a apedrejar Zacarias, ele disse que o Senhor o verá e o requererá, ou o cobrará. Meu amigo, minha amiga, Deus tem a misericórdia dessa geração. Deus tem a misericórdia dessa geração ímpia, pagã, imoral, que profere palavras insolentes, que não quer se voltar para Deus. Que a misericórdia do Senhor venha sobre todos nós. Meu amigo, minha amiga, a verdade de Deus ela tem que ser dita. Se você fica com ira a ouvir a palavra de Deus, a ouvir o missionário, a ouvir outros profetas de Deus, você está possuído por Satanás. E a mensagem de Deus é essa, senhora. Se você não se arrepender, se você não se converter com a palavra de Deus, você será candidato ao Guena, que é o lago de fogo. Todos esses reis que foram possuídos por Satanás, que é para matar os profetas, como Caim, que foi usado por Satanás para matar o seu irmão Abel, que era um homem justo e santo, e como o rei Joás, que foi possuído por Satanás e o povo daquela época, que é para apedrejarem a Zacarias, filho do sacerdote Joada, eles serão punidos por Deus. A mensagem de Deus, meu amigo, minha amiga, ela é poderosa, a palavra de Deus vai se cumprir. E o objetivo de Deus levantar os profetas é para trazer os povos ao arrependimento. Por isso que hoje, se você ouvir a voz do Espírito de Deus, ele quer te falar que é para você parar de ver no pecado, parar de ver na prostituição, parar de ver na droga, parar de ver no juízo, parar de ver uma vida podre e suja e imoral. Se você não se converter, então você será candidato ao juízo de Deus, amém? Eu vou fazer oração e espero que essa oitava parte, que essas lições sobre a vida do profeta Ageu, Jonas e Zacarias, filho do sacerdote João, nos ajuda a refletir que Deus ele nos ama, por isso que ele tem falado conosco, por isso que se a gente ouvir a voz de Deus, que a gente não endurece o nosso coração, amém? Vou fazer oração em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Santo Deus, pela tua palavra, que ela é mais doce do que o mel. A tua palavra é como uma espada de 2 gumes que penetra, que vai no mais profundo do ser, a fazer a separação entre o espírito e a alma e as juntas medulas. É apta para discernir os pensamentos e as intenções dos corações dos filhos dos homens. Que a tua palavra, eterno Deus, ela possa nos convencer do pecado, do juízo e da justiça. Que a gente não sinta ira, mas sim que a gente venha a sentir convicção de pecados. E assim nós venhamos entregar para Cristo Jesus. Só tenho que te louvar e te agradecer, eterno Deus, pela tua palavra, por esse momento, pelo Senhor me usar. E mais do que tudo, pela vida e pela oportunidade que o Senhor me dá de poder ser um instrumento nas tuas mãos. Eu que lhe peço e lhe agradeço de coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crê, diga como missionário, glória a Deus, amém e graças a Deus. Arranque tudo que é entendimento, meu amigo e minha amiga. E lembra-te, Deus ele te ama. E se você está ouvindo a palavra de Deus, é graça, é misericórdia, amém? Desejo a todos um bom final de semana. Desejo estar com vocês na próxima parte, que será a 9ª, que será mais alguns profetas que nós vamos conhecer, que o ministério deles serviu como peso, que é para alertar o povo e trazer eles para Cristo Jesus, amém? Deus abençoe a todos vocês, um forte abraço, tenham um bom final de semana, até a próxima, tchau!